Fala galera, sou eu de novo trazendo mais um vídeo para vocês sobre MS Project. Para quem não me conhece, meu nome é Ariel, eu sou consultor aí SAP do módulo PM, PS, especialista em MS Project avançado. Então se você tem dúvidas aí sobre MS Project, sobre SAP PM, me acompanha aqui no meu canal, me acompanha lá nas redes do LinkedIn, sempre tem novidades aí, estou trazendo conteúdos interessantes aí para o pessoal que tem dúvidas aí em como utilizar da forma correta a ferramenta e a gente sempre acaba trazendo novidades aí para vocês, ok? Então, nesse vídeo nós estaremos falando sobre redes de precedência. O que é uma rede de precedência, para que ela serve, como ela é utilizada aí dentro do MS Project. Eu sei que tem muita gente aí que tem dúvidas, né, sobre redes de precedência, e neste vídeo aí tem bastante assunto aí para nós tratarmos sobre redes de precedência. Então, se você utiliza o MS Project no seu dia a dia, tem dúvidas aí ou até mesmo quer saber se tem alguma novidade aí sobre rede de precedência, fica comigo aí até o final deste vídeo e garanto para você aí que vai ser um conteúdo bem interessante aí, tem bastante assunto, ok? E antes de iniciarmos, não esqueça dos 3C: curte, compartilhe, comente este vídeo aí para que ele possa chegar aí a mais pessoas aí que tem dúvida. Eu sempre costumo dizer que a sua dúvida às vezes é a dúvida de muitas pessoas. Então aproveite para estar compartilhando esse vídeo aí. Bora lá, vamos comigo. Bem, pessoal, antes de mais nada, vamos entender para que serve uma rede de precedência, o que é uma rede de precedência no MS Project, né? Conhecida aí dentro do MS Project como predecessoras e sucessoras de tarefas. Eu sempre costumo dizer que antes de utilizarmos uma ferramenta, nós precisamos entender o para que ela serve, quais são seus conceitos, para que ela está ali. E no software, né, no MS Project, não é diferente. A gente precisa entender o que são as ferramentas disponíveis dentro do MS Project no processo de montagem de um cronograma para qualquer projeto que seja um projeto civil, um projeto de manutenção, um projeto de investimento de industrial, enfim, não importa para qual seja a finalidade do projeto, se ele for construído dentro do MS Project, para que seja feito todo acompanhamento, seja acompanhamento físico, financeiro, de recursos, enfim, nós precisamos entender o para que aquelas ferramentas que estão disponíveis ali dentro do MS Project, né, do aplicativo, por que elas estão ali, para que elas servem, ok? E a rede de precedência, pessoal, ela é muito utilizada nas interligações entre as tarefas. Basicamente, falando aí a grosso modo, rede de precedência nada mais é que a interligações entre uma tarefa e outra, né? Eu sempre costumo dizer que rede de precedência não é sequenciamento de tarefa, que muita gente aí acaba fazendo confusão, né? Na hora de montar as predecessoras e sucessoras dentro do cronograma, acaba confundindo as redes de precedência com sequenciamento de tarefa e acaba determinando aí o cronograma de forma errada, o sequenciamento, a execução do cronograma dentro do aplicativo de forma errada, né? Eu escuto muitas pessoas, né? Eu escuto muita gente falando que o cronograma tem que refletir o campo, né? O analista de projetos ali precisa conhecer o campo, precisa estar no campo para poder montar o cronograma. E eu não enxergo dessa forma, pessoal. Eu enxergo que o campo ele deve seguir aquilo que está dentro do cronograma, para que seja feito da melhor forma possível, seja feito um acompanhamento ali just in time, enfim. Só que para isso acontecer, precisa ser montado o cronograma de forma correta. E um dos principais passos, ou a principal ferramenta que vai determinar o sucesso do cronograma é a rede de precedência. É a forma como eu monto a minha predecessora e a minha sucessora entre as tarefas, né? Então, antes de entrarmos aí no aplicativo dentro do MS Project, eu quero deixar esse conceito bem claro para vocês, né? Primeiramente,
A rede de precedência, ela é montada de forma técnica ou por ordem técnica. Ariel, o que você quer dizer com isso, ordem técnica? Como eu falei anteriormente, rede de precedência não é sequenciamento de tarefas. Não é eu faço uma tarefa e depois eu faço outra. A rede de precedência, eu preciso fazer a seguinte pergunta no momento que eu estou montando ela. Para eu executar uma tarefa, qual é a tarefa que precisa estar pronta antes ou depois de eu iniciar ou executar aquela tarefa que eu estou trabalhando. Então, pessoal, a rede de precedência ela é montada por ordem técnica. Vou dar um exemplo bem básico aqui. Imagine que você está fazendo a manutenção de um veículo e precisa tirar as 4 rodas do seu veículo. Para você tirar a roda dianteira direita, você precisa tirar a roda traseira esquerda? Obviamente que não. Tecnicamente, não faz sentido eu interligar uma roda na outra, ainda que eu tenha apenas um recurso para executar as mesmas tarefas, as 2 tarefas. Então, a rede de precedência, o que ela leva em consideração? Imagine que eu tenha ali tirar a roda dianteira direita, tirar a roda dianteira esquerda, tirar a roda traseira direita e tirar a roda traseira esquerda. Ou seja, eu tenho 4 tarefas de tirar as rodas de um veículo. E eu tenho uma tarefa que é suspender o veículo para que as rodas sejam tiradas. Então, a minha predecessora, seja ela de qualquer uma das tarefas de tirar a roda, vai ser suspender o veículo, independente da quantidade de recursos que eu tenho. Então, muitas das vezes, eu já vi alguns analistas, alguns gestores, né, de campo, no momento que estão ali auxiliando o analista de projetos a montar o cronograma, quando tem ali um conjunto de tarefas, né, para serem executadas, para serem ali interligadas uma na outra, eles começam a fazer da seguinte forma: primeiro eu vou fazer essa tarefa, depois o recurso vai fazer essa, e depois ele vai fazer a 4ª tarefa, a 5ª tarefa, e vai interligando uma tarefa na outra, né, de forma que na cabeça deles, o recurso que vai executar a mesma tarefa fique de forma sequenciada, entendeu? E rede de precedência, pessoal, não tem nada a ver com isso. Sequenciamento é determinada por outra ferramenta do MS Project, que nós chamamos de ferramenta de prioridades. Nós vamos tratar deste assunto em outro vídeo, certo? Mas rede de precedência, pessoal, é montada por ordem técnica. Geralmente elas são ligadas ao marcos de projeto ou na dependência de uma tarefa, tecnicamente falando, ok? Então, eu vou mostrar para vocês aqui no MS Project como é que se monta uma rede de precedência, ok? Mas eu quero que vocês tenham esse conceito bem claro, né, do que é a rede de precedência, né? A gente tem que ter em mente que a rede de precedência ou as predecessoras e sucessoras entre as tarefas, né, devem ser montadas de ordem puramente técnica, nunca sendo levada em consideração a quantidade de recurso ou o prazo, seja lá o que for. Outro detalhe importante também aqui, pessoal, é que a rede de precedências é a ferramenta que vai determinar a folga entre as tarefas do meu projeto, ok? E quando a gente fala em folga ou sobre folgas dentro do projeto, a análise mais importante que o sistema faz, que o aplicativo executa, no processo de nivelamento de recursos, né? Fazendo com que isso possa adiantar ou atrasar o término do meu projeto, ok? Então, a rede de precedência, pessoal, ela impacta em vários processos dentro do meu cronograma. Por isso que se eu não tiver esse conceito fixado na minha mente de como trabalhar com essa ferramenta, o meu projeto dentro do MS Project, dentro do cronograma, e aí, pessoal, pode ser o melhor analista que for, se ele não souber montar a rede de precedência de forma correta, ele vai fazer com que o projeto fracasse ou vai chegar em um determinado momento do cronograma onde o aplicativo ele não vai conseguir mais executar os cálculos de nivelamento do projeto, do cronograma, ok?
Então, que a gente tenha isso bem em mente aí e vamos para o aplicativo que eu quero mostrar para vocês como é que se monta uma rede de precedência e quais são as ferramentas que a gente utiliza lá no MS Project. Ó, eu tenho aqui um cronograma, né, onde eu vou mostrar para vocês de que forma se utiliza a rede de precedência, ou melhor dizendo, né, qual a forma correta de se utilizar a rede de precedência, né, ou a predecessora e sucessora, do jeito que você quiser chamar aí. Eu particularmente, eu sou mais técnico, então prefiro chamar de precedências, né, dentro do MS Project, ok? Então note aqui que eu tenho uma tabela com várias atividades aqui, né, do meu lado esquerdo da tela, e do lado direito eu tenho aqui o meu gráfico de Gantt, né, onde está sendo representada aqui as minhas tarefas, né, por essas barras, né. O importante é que aqui no meu cronograma, pessoal, uma das tarefas mais importantes dentro de qualquer cronograma é o que nós chamamos de tarefas marcos ou marcos de projeto. São eles que vão determinar o início e o fim do meu projeto. Notem aqui que eu tenho aqui 3 tarefas que eu nomeei de marco de projeto, né? Eu tenho aqui a tarefa início do projeto, entrega para operação e término do projeto. Muitas pessoas me questionam, Ariel, qual é a diferença entre entrega para operação e término do projeto, né? Existem diferenças, né? Para quem trabalha em alguns setores, né, como sucroalcooleiro ou os setores que têm aí parada geral, existe o que nós chamamos de comissionamento da planta ou comissionamento do equipamento, né? Se você está aí tendo uma parada individual de um determinado equipamento, quer montar um cronograma dessa parada, quando você finaliza a manutenção daquele equipamento ou da planta, existe um processo ali que nós denominamos de comissionamento. E aí não digo todas as tarefas, mas algumas tarefas ali são importantes para que seja feito o comissionamento do projeto, perdão, o comissionamento do equipamento, né? Então, essa tarefa entrega para a operação, ela é a tarefa que vai liberar o meu equipamento ou a minha planta para que seja executado o comissionamento. E existem outras tarefas que não são tão importantes para que aconteça esse comissionamento, que elas podem estar amarradas ao término do projeto. Estou aqui trazendo de forma bem clara, bem simples até, entendeu? A diferença entre entrega para operação e término do projeto. Isso é muito importante, ainda mais para empresas, setores que têm aí parada geral, né, da planta para que seja executada a manutenção, né? Então é importante você ter esse conceito em mente para trabalhar de forma correta, ok? Dentro desses 3 marcos é onde nós vamos estar amarrando ou interligando as nossas outras tarefas com a rede de precedência, através das predecessoras e sucessoras. Notem, pessoal, outro ponto importante, eu tenho um marco para cada área. Se eu colocar aqui no nível 2, na minha estrutura de tópicos, estou com um cronograma aqui do setor sucroalcooleiro, né, onde eu peguei um modelo. Eu tenho aqui diversas áreas, né? Então, dentro da planta industrial, eu tenho aqui várias áreas, como áreas de extração, tratamento de caldo, fábrica de açúcar, destilaria, geração de vapor, utilidades. E para cada área, eu determinei um marco de projeto, ou seja, eu determinei um início e término dessas áreas, desse projeto, né? Como se fosse aí um mini projeto, né? Um subprojeto, né? Dentro de um projeto macro. É dessa forma que nós enxergamos. Muitas empresas elas preferem criar vários cronogramas, sendo um para cada área, e fazer esse gerenciamento aí individual. Eu não gosto muito dessa metodologia, eu não me habituei muito a trabalhar com vários cronogramas, depois colocar tudo dentro de um cronograma só. Então, qual é a forma que eu mais indico trabalhar? Cria-se apenas um cronograma e aí você, através do agrupamento de tarefas, através de tabelas aí, você consegue aí agrupar todas essas áreas e fazerem com que, apesar de elas terem inícios e términos diferentes, elas estão todas ligadas dentro do mesmo projeto,
dentro do mesmo cronograma. Isso é muito importante para a empresa, por exemplo, igual do setor sucroalcooleiro, setor de celulose, onde você tem uma parada geral da planta, só que você tem ali diversos setores, é como se você tivesse várias empresas dentro da mesma empresa, entendeu? E aí você precisa gerenciar a manutenção desses setores para que elas atendam o prazo final do projeto ou a partida da planta aí estabelecida numa determinada data, ok? Então, isso é muito importante até mesmo quando nós vamos montar a nossa rede de precedência. Por exemplo, eu não posso partir o gerador de energia sem que a caldeira, se é uma empresa aí que trabalha com caldeira e geração de energia, sem que a caldeira, o setor de utilidades ali esteja pronto, ok? Então existe uma amarração aí. E aqui nós já estamos falando de rede de precedência. Então é muito importante a gente ter esse conceito em mente, porque se eu trabalho com diversos cronogramas, diversos arquivos diferentes dentro do no MS Project, eu tenho um cronograma separado para a área de caldeiras, eu tenho um cronograma separado para a área de extração, para outra determinada área de utilidades, enfim. Como é que eu vou interligar esses cronogramas para que elas atendam, para que esses setores atendam o prazo final do projeto? A não ser que eu monte um cronograma macro e jogue todas essas informações dentro desse cronograma macro, o que acaba sendo até mais complicado para gerenciar, entendeu? Eu acredito que da forma mais simples e mais fácil é colocar todos esses setores dentro de um único arquivo, de um único cronograma e gerenciá-lo através dos marcos de projeto, né? Criando aí um marco para cada área e separando essas áreas aí pelo agrupamento, que é uma ferramenta que o Prost nos oferece aí, e com certeza nós vamos ter vídeo aí de como fazer agrupamentos de tarefas, né, montar setores, né, diversos setores aí dentro do MS Prost, ok? Então, como eu mostrei aqui para vocês, pessoal, eu tenho aqui a área da extração. Então, dentro da área da extração, eu tenho aqui os meus marcos de projeto, e eu tenho aqui as minhas sub-áreas. Então, eu tenho a extração B e a sub-área extração C. Obviamente, pessoal, nós não vamos montar toda a rede de precedência desse cronograma. Eu vou pegar apenas alguns equipamentos aqui para mostrar para vocês como é que é feito essa rede de precedência, né? Para que vocês tenham aí uma ideia de qual é a forma correta de estar estabelecendo aí a predecessora e sucessora dentro do seu cronograma. Então, eu tenho aqui a sub-área extração B, e dentro da sub-área de extração B, eu tenho também os equipamentos, que tem aqui ó, o desfibrador de cana, e aí eu separei por ordem de manutenção. Então, eu tenho aqui a minha ordem do desfibrador de cana. Eu tenho aqui também o eletroímã, que é um outro equipamento dentro da área de extração. Eu tenho aqui o espalhador de cana e tenho as minhas ordens de manutenção aqui dentro do espalhador. Notem, pessoal, que em nenhum momento até agora nós falamos de recurso, ok? Eu não vou mencionar aqui o campo ou a categoria recursos para montar a minha rede de precedência. Eu não estou enxergando aqui qual a minha quantidade de recurso, quais os recursos eu tenho disponíveis, quem vai executar, se vai ser o recurso A, o recurso B, enfim. O que me interessa aqui, no momento que eu estou montando a minha rede de precedência, qual é a ordem técnica de execução dessas atividades, ok? Então, vamos pegar aqui ó, o desfibrador de cana. Quando eu pego o desfibrador de cana, pessoal, eu preciso entender um pouco da forma que é feita a manutenção desse equipamento. Se o analista de projeto ele não tem conhecimento de campo, ele não tem conhecimento do equipamento, de como é feita a manutenção deste equipamento, e particularmente ele nem precisa ter, ele é apenas um analista, né, de projeto, onde está montando, fazendo acompanhamento ali. Obviamente que se ele tem esse conhecimento, é um valor agregado para ele, no momento que ele está executando aqui a análise do projeto, a montagem do cronograma, mas se caso ele não tenha
esse conhecimento, ele precisa ter o técnico da manutenção, seja mecânico, elétrico, automação, ao lado dele, para que ele monte essa rede de precedência. Muitas das vezes, a pessoa que está montando o cronograma, seja um planejador, seja um analista, um engenheiro, ela não tem o conhecimento suficientemente técnico para fazer essa atividade, sendo necessário chamar o técnico do campo para que auxilie ele nesse processo de montagem de rede de precedência. Okay? E é por isso que muita gente mata o cronograma antes mesmo de iniciar a execução do cronograma, de startar aí o cronograma dentro do projeto. É porque ele não tem esse conhecimento técnico e vai montando a rede de precedência da forma que ele entende que ele acha que é certo, mas existe uma metodologia correta. Como eu falei, as predecessoras e sucessoras, elas são montadas de ordem técnica, de forma técnica, considerando que para eu executar uma atividade, outra atividade precisa estar iniciada ou concluída, que é o caso aqui, pessoal, deste equipamento, chamado desse vibrador de cana. Então, dentro dessa tabela aqui, que eu montei, para que seja montada a minha rede de precedência, eu coloquei aqui a descrição da tarefa, o ID. E por que o ID, pessoal? O ID é o campo que nós vamos utilizar para fazer a montagem da nossa rede de precedência. Então, é muito importante a gente entender isso, que quais são os campos que iremos utilizar para montar a nossa rede de precedência. Notem que se a gente for olhar aqui dentro do MS Prost, eu tenho dois campos chamados ID. Eu vou inserir aqui uma coluna e vou digitar aqui ID e você vai ter aqui, ó, ID do sprint, ID exclusiva. E aí a pessoa muitas das vezes fica na dúvida, Ariel, qual ID eu vou utilizar? Você simplesmente vai utilizar esse campo aqui chamado ID, porque é ele que vai determinar a ligação entre as suas tarefas. Porque o campo ID é como se ele fosse ali o CPF, o RG de cada tarefa. Não muda. Eu posso excluir uma determinada tarefa ou adicionar outra linha, outra tarefa, que o número dessa ID vai continuar sendo a mesma. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Quando no momento que eu excluo ou insiro uma outra tarefa, porque isso pode impactar o nosso cronograma nas redes de precedência, quanto à rede de precedência, ok? Então, o campo que nós vamos utilizar aqui para determinar a nossa predecessora e sucessora é o campo ID. Eu tenho aqui o campo prioridade, e este campo aqui ele é um dos campos mais importantes, tão importante quanto a rede de precedência, porque é através dele que eu determino o sequenciamento da minha tarefa. Isso aqui é um assunto para outro vídeo. Eu tenho tipo de restrição, que também é um outro campo que vai determinar o momento que a minha tarefa ali vai ser executada, se vai ser o mais breve possível, o mais tarde possível, podendo aí ganhar espaço entre as folgas estabelecidas através da rede de precedência. E eu adicionei mais alguns campos aqui de datas, né, início e término, o qual a gente não utiliza agora. A gente só vai fazer uso desses campos aqui, principalmente esses três aqui, tipo de restrição, início e término, após aí o término da montagem da minha rede de precedência. Então, eu vou ocultar eles aqui através do Gantt e vou começar aqui a interligar as minhas tarefas. Aqui no menu tarefa, pessoal, eu tenho aqui, ó, duas ferramentas, né, de rede de precedência. A primeira chama vincular as tarefas, ou seja, eu posso vincular ou interligar uma tarefa e outra através desta ferramenta. Então, se eu selecionar essa tarefa e selecionar essa daqui, início do projeto, então selecionei a tarefa 11 e selecionei a tarefa 384 e clicar em vincular as tarefas selecionadas, automaticamente ela cria uma precedência entre essas tarefas. Então, sendo que a predecessora
de início do projeto é desmontar equipamento, que não faz sentido nenhum, né, pessoal? E a sucessora, ou seja, a tarefa que eu vou executar depois, seria início do projeto. Então, notem que se você não souber utilizar essas ferramentas aqui, você já começa a ir montando a rede de precedência de forma errada do seu projeto. Então, eu vou apagar aqui essa precedência aqui. E a outra tarefa aqui, a outra ferramenta aqui é desvincular tarefas, ou seja, uma eu vinculo e a outra eu desvinculo. É como se fosse um Ctrl Z, entendeu? Eu, particularmente, eu prefiro vir digitando o número das ID em cada tarefa. Isso me impede, vamos dizer assim, de cometer alguns equívocos, alguns erros, e também me dá mais agilidade aí no processo de montagem da minha rede de precedência. Eu não preciso ficar selecionando duas tarefas ou até mais para clicar aqui na ferramenta, no ícone de vincular tarefa, para que seja montada a minha rede de precedência, ok? Então, a primeira tarefa que eu tenho aqui é desmontar equipamento. Notem, pessoal, que eu não tenho aqui nenhuma tarefa de elétrica. Aqui eu tenho apenas tarefa de caldeiraria e mecânica. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu tivesse uma outra tarefa aqui, por exemplo, de desenergizar equipamento, retirar fusível, fazer um bloqueio elétrico do equipamento, essa tarefa de desmontar equipamento, ela deveria estar interligada à primeira tarefa, que é desenergizar o equipamento, ok? Então, tudo isso tem que ser pensado no momento que eu estou montando as minhas tarefas, o que eu chamo de pré-work do meu cronograma, do meu projeto, entendeu? Então, na hora que eu estou montando o meu pré-work, eu tenho que pensar nas tarefas de elétrica, mecânica, caldeiraria, automação e outras oficinas que houverem dentro do mesmo equipamento. Se eu penso apenas numa oficina e esqueço das outras, ou se eu insiro aqui, se eu, na hora do agrupamento das tarefas, eu faço um agrupamento errado, deixando as tarefas de elétrica lá embaixo do meu cronograma e vou montando a minha rede de precedência aqui nessa primeira etapa, vamos supor que aqui teria todas as oficinas mecânicas, caldeiraria, lubrificação e etc. Só que a oficina de elétrica eu deixei lá para baixo do meu cronograma. São as últimas tarefas. E não me atentei, no momento que eu estava montando a minha rede de precedência, fazer a interligação dessas tarefas entre oficina elétrica e oficina mecânica, ou oficina elétrica e oficina caldeiraria. O que acontece muito, pessoal, ao decorrer do cronograma, ao decorrer da manutenção dos equipamentos, identifica-se que uma determinada oficina está atrasada e, ao fazer a cobrança aquela oficina que está atrasada, o gestor daquela equipe responde: olha, mas eu não executei aquela atividade ainda porque a elétrica não fez o desligamento, não fez a desenergização do equipamento, ou não religou o equipamento para que eu possa ali fazer o teste ou finalizar a montagem do equipamento. E aí, uma oficina acaba gerando atraso em cima de outra. E se isso não for interligado, essas tarefas não estiverem interligadas dentro do cronograma, você não vai conseguir enxergar esse atraso, ok? Então, notem o quão importante é a rede de precedência montada de forma correta dentro do seu projeto. Por isso que muitas pessoas falam: cara, mas o Project, ele é travado, ele não funciona direito, passa aí de não sei quantas mil atividades, ele trava, passa aí de não sei quantos mega do arquivo, o tamanho do arquivo, ele não executa legal o nivelamento, ele tudo isso ocorre, pessoal, devido a erros no processo de interligações de tarefas, como você queira chamar, ou montagem da rede de precedência. Um cronograma, um projeto que tem ali a sua rede de precedência bem montada, bem estipulada certinho. A pessoa ela precisa ser metódica, ela precisa ter métodos.
no processo de montagem do cronograma, eu tenho certeza absoluta, eu tenho 100% de certeza que esse cronograma não vai travar. Esse cronograma não vai falhar, não importa a quantidade de tarefas que esse cronograma possui, ok? Então, a primeira tarefa que eu tenho aqui do desfibrador de cana é desmontar equipamento. Como eu falei para vocês, eu não vou considerar aqui tarefas de elétrica, apenas tarefas de caldeiraria. E qual seria a predecessora dessa tarefa, desmontar equipamento? Obviamente, pessoal, que a predecessora dela é a 384, ID 384, que é início do projeto. E aí eu tenho duas opções. Ou eu preencho aqui no campo sucessora o número da ID da tarefa desmontar equipamento, ou eu preencho no campo predecessora o número da ID, que é início de projeto, da tarefa início do projeto, que é meu marco. Então, é muito importante a gente entender a diferença entre predecessora e sucessora. Predecessora é toda aquela tarefa que vem antes, que precisa ser executada antes. E sucessora são aquelas tarefas que são executadas depois. Ou seja, para que eu execute essa tarefa, desmontar equipamento, a tarefa início do projeto precisa estar concluída ou iniciada. E eu vou mostrar para vocês também, pessoal, o tipo de ligação entre essas tarefas. Porque não é somente fazer a interligação, não é somente fazer a amarração entre essas tarefas. Precisamos definir entre essas tarefas qual é o tipo de ligação correta que iremos utilizar após interligarmos essas duas tarefas. Então vamos colocar aqui, ó, na tarefa desmontar equipamento, o número da ID do início do projeto, que é a 384. Automaticamente, quando eu faço essa interligação, cria-se aqui no grafo de Gantt uma linha interligando uma tarefa e outra. E aí eu tenho a próxima tarefa, que é limpeza do equipamento. Isso, pessoal, vai do critério do técnico que está auxiliando o analista no momento da montagem da rede de precedência. Então, o técnico ele pode dizer, olha, eu vou fazer a limpeza antes da desmontagem, ou eu vou fazer a desmontagem e depois eu vou fazer a limpeza. Neste caso aqui, eu vou considerar a limpeza após a desmontagem do equipamento. E aí nós temos a seguinte interligação aqui. Para executar a tarefa limpeza, eu vou amarrar ela à tarefa desmontar equipamento. Só que notem que eu não estou determinando aqui se a tarefa desmontar equipamento ela precisa estar iniciada, concluída, ou se ela pode iniciar junto com a tarefa limpeza. Ok? Eu estou apenas fazendo uma amarração entre uma tarefa e outra. Então, são dois métodos aqui que eu já estou utilizando no momento que eu estou fazendo a minha rede de precedência do meu cronograma. Então, eu vou amarrar aqui a limpeza do equipamento em desmontar equipamento. Então, no campo predecessora, eu vou preencher a ID 11, que é da tarefa desmontar equipamento. Notem que aqui no meu arquivo, no meu gráfico de Gantt, perdão, eu tenho aqui, ó, outra ligação. Né? Eu tenho uma linha que interliga uma tarefa a outra, né? Desmontar equipamento, a limpeza de equipamento. E aí, pessoal, imagine que o técnico ele fala o seguinte: olha, a limpeza do equipamento ela pode ser executada em conjunto com a tarefa desmontar equipamento, porque no momento que eu estou desmontando o equipamento, eu também estou fazendo a limpeza. Eu não preciso esperar desmontar o equipamento, finalizar, para eu executar a limpeza do equipamento. Eu posso fazer essas duas tarefas em conjunto. Como é que eu determino isso dentro do MS Project? E aí, é uma ferramenta, pessoal, que muita gente não conhece. E eu vou mostrar para vocês aqui como que é feito esse tipo de ligação. Aqui no menu Exibir,
eu vou ativar a visão detalhes. E ele vai abrir para mim aqui, ó, essa nova aba, né, ou nova tela aqui embaixo, né, mostrando o formulário de tarefa. Então, de um lado, ou seja, do meu lado esquerdo aqui, eu tenho o nome da predecessora, e do lado direito eu tenho o nome da sucessora. Às vezes você vai abrir essa tela, vai ativar essa tela no seu arquivo e não vai aparecer dessa forma. Você pode clicar aqui com o botão direito do seu mouse, aqui em qualquer espaço aqui do seu arquivo, ele vai abrir para você essas opções e aí você seleciona aqui, ó, predecessores e sucessoras. Você pode selecionar recursos e predecessoras e aí vai mostrar para você quais são os recursos que estão trabalhando nessa tarefa do lado esquerdo e do lado direito vai mostrar o nome da predecessora. Você pode selecionar recursos e sucessoras, muda apenas aqui a tela do lado direito, né, de predecessora, agora ela está mostrando a tarefa sucessora, né, do seu arquivo, do seu cronograma, mas nós vamos trabalhar aqui, ó, com predecessoras e sucessoras, ok? Então, do lado esquerdo eu tenho o nome da minha predecessora, da tarefa desmontar equipamento. Notem, pessoal, que não está mostrando aqui, nessas duas janelinhas, a tarefa que está selecionada, que é desmontar equipamento. A tarefa desmontar equipamento, ela está sendo mostrada aqui, ó. Nome, desmontar equipamento, duração, se ela é controlada por esforço, né, ou pelo empenho, se ela é agendada manualmente, o início, o término, o tipo da tarefa e o percentual de conclusão dessa tarefa. Aqui embaixo ela mostra qual é a predecessora dessa tarefa, que é a 384, e do lado direito ela mostra qual é a sucessora dessa tarefa. E aí, pessoal, tem aqui uma dica muito importante, que faz parte da metodologia. O tipo. Qual é o tipo de ligação dessa tarefa com a predecessora? E nesse caso aqui, tá TI. Se eu clicar aqui no Match Code, vai aparecer 4 tipos de ligação que eu tenho disponível para essa tarefa. Eu tenho TT, TI, IT e I. O que significa essas siglas, pessoal? A TT significa término e término. Ariel, o que isso quer dizer? Ou seja, se eu selecionar TT, término e término, significa que essa tarefa 11, a ID 11, que é desmontar equipamento, para ela ser concluída, ou ela só pode ser concluída após a conclusão de início do projeto. Entenderam? Ou seja, apesar das duas estarem interligadas, uma só pode ser concluída, eu só posso finalizar uma tarefa após a finalização ou quando a tarefa predecessora dela estiver sido finalizada. Tá claro? O próximo tipo de ligação que eu tenho é, deixa eu selecionar aqui, a TI. Não é técnico de informática, tá, pessoal? TI significa término, início. Ou seja, para eu finalizar, ou melhor dizendo, para eu iniciar uma tarefa, a predecessora dela precisa estar concluída. Esse tipo de ligação, término-início, ele está em mais de 80% do meu cronograma. Ou seja, em 80% das minhas tarefas que compõem o meu cronograma, eu utilizo o tipo de ligação término-início, que para eu iniciar uma tarefa, a predecessora dela precisa estar concluída, ok? Então, vamos ser o seguinte, ó, eu preciso iniciar a desmontagem do equipamento. Só que para eu iniciar a desmontagem do equipamento, a tarefa de desenergização precisa estar concluída, precisa ter sido executada. Então, eu vou utilizar o tipo de ligação término-início. Outro tipo de ligação que nós temos aqui, pessoal, é o tipo de ligação IT, que significa início e término. O que quer dizer isso? Para eu finalizar, concluir, terminar uma tarefa,
outra precisa ter sido iniciada. Entenderam? Então, eu estou trabalhando numa atividade e eu preciso concluir esta tarefa. Só que eu não posso concluir enquanto a predecessora dela, a tarefa que está ligada a ela, que eu preciso executar, tenha sido iniciada. Notem, pessoal, que eu preciso ter um entendimento muito claro da metodologia para montar a minha rede de precedência. Em qual momento eu vou utilizar término e início, em qual momento eu vou utilizar ou qual tarefas eu vou utilizar início e término. Vocês estão entendendo? E isso, pessoal, é o que vai determinar o sucesso do meu cronograma. Isso determina folgas, isso vai determinar o cálculo do nivelamento e vai impactar no caminho crítico e no risco de atraso do meu projeto. Certo? Outro tipo de ligação que eu tenho aqui, pessoal, é a ligação início-início. Ou seja, para eu iniciar uma atividade, a predecessora dela precisa também ter sido iniciada. É muito comum também no cronograma, que é o caso aqui, ó, da desmontar equipamento ou da limpeza do equipamento. Para atividade desmontar equipamento, eu tenho a predecessora 384 e eu só posso iniciar essa atividade após o início do projeto ter sido iniciado. Então, eu posso utilizar tanto tipo de ligação início-início ou término-início. Ou seja, eu só posso iniciar a tarefa desmontar equipamento após o término, início do projeto. Ah, foi feito o kickoff, tá, vamos começar o projeto. 100% kickoff. Então, a tarefa de desmontagem já pode ser iniciada. Ok? Não, no dia que nós iniciarmos o kickoff, vamos iniciar também a desmontagem dos equipamentos. Então, posso utilizar o tipo de ligação início-início. Aqui, pessoal, eu vou deixar o tipo de ligação término-início, que é o mais comum. Para a tarefa limpeza do equipamento, eu vou utilizar o tipo de ligação início-início. Ou seja, assim que eu iniciar a tarefa desmontar equipamento, eu posso iniciar a tarefa limpeza do equipamento. E olhem aqui, reparem no meu gráfico de Gantt, pessoal, quão importante é eu entender a questão de tipo de ligação e rede de precedência. Eu vou dar um zoom aqui no gráfico de Gantt para que vocês possam perceber aqui o meu tipo de ligação. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui, ó. Acho que eu aumentei demais. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Eu tenho aqui uma linha, ela está em vermelho aqui, que me indica a interligação entre uma tarefa e outra. Notem que o tipo de ligação é início-início, ou seja, as duas tarefas estão iniciando juntas. Se eu mudar aqui para término-início, opa, peguei errado. Olha o que vai acontecer com a minha tarefa limpeza do equipamento, que está selecionada. Olha para onde ela foi. Ela foi para o final da tarefa desmontar equipamento. Então, pessoal, olha o quão importante é eu ter o conhecimento de redes de precedência em como utilizar a ferramenta de forma correta para determinar o sucesso do meu projeto, o sucesso do meu cronograma. Isso impacta totalmente no término do meu projeto, no prazo do meu projeto e no caminho crítico, na identificação do caminho crítico do meu projeto. Entenderam? Porque através da rede de precedência é que o sistema vai determinar as folgas do projeto. E nós vamos falar de folgas em outro vídeo. É um vídeo que também vai ser um vídeo bem longo, bem extenso, porque é um conceito, é uma ferramenta que o Project utiliza, onde precisa ter um conceito bem elaborado, bem aplicado e bem fixado no analista, para que a gente utilize de forma correta ou utilize ao nosso favor as folgas que o próprio projeto nos dá entre as tarefas através da rede de precedência. Ok? Então, se por exemplo, se o técnico ele não me informa que para eu iniciar a limpeza
a tarefa desmontar equipamento precisa ter sido concluída, ou se ele não me informa também que para eu iniciar a atividade de limpeza, a tarefa desmontar equipamento precisa ter sido iniciada, se eu posso iniciar as duas juntas, etc e tal, eu acabo aí gerando até um atraso, no mínimo, na duração da atividade predecessora. Então, por exemplo, se a tarefa de desmontar equipamento ela tem 8 horas de duração, e a tarefa de limpeza ela tem mais 8 horas. Ou seja, se eu utilizo o tipo de ligação término-início, e eu só posso iniciar a atividade de limpeza do equipamento após o término da atividade de desmontar equipamento, considerando um dia de trabalho de 8 horas, essa tarefa de limpeza eu só vou conseguir executar ela no meu cronograma no outro dia, 8 horas após o início da atividade de desmontar equipamento. Agora, se eu estou utilizando o tipo de ligação início-início e o PROST vai avaliar posteriormente se eu tenho recurso suficiente para atender as duas tarefas no mesmo instante ou não, mas partindo da premissa que eu tenho os recursos suficientes, eu vou iniciar essas duas tarefas no mesmo dia, as duas podem ser concluídas no mesmo dia. Entenderam? O que muitas das vezes ocorre, pessoal, é que, e aí é onde muita gente mata o cronograma, quando determina a rede de precedência das tarefas entre uma tarefa e outra, antes de executar a sucessora ou a tarefa corrente, ele não executou a predecessora. E aí isso afeta totalmente no cálculo do software. No momento que o software vai fazer efetuar os cálculos de nivelamento, os cálculos do projeto, como é que eu falo para o project que para eu iniciar uma tarefa eu preciso que outra esteja concluída e no momento que eu estou ali fazendo o monitoramento do projeto, o acompanhamento do projeto, eu aponto que uma tarefa iniciou e está em 50, 60, 70, 100%, sendo que a predecessora dela ainda não foi iniciada ou não foi concluída, enfim, se ela não foi executada de acordo com o tipo de ligação estabelecido entre as tarefas. Entenderam quão importante é eu ter esse conceito de rede de precedência? Não é simplesmente saber fazer, é saber o que eu estou fazendo além do que eu estou fazendo. Utilizar a ferramenta da forma correta. Ok? Então, só para fechar aqui, pessoal, eu tenho aqui outras atividades que eu vou interligar elas de acordo aqui com o tipo de ligação. Então, tem aqui, ó, recuperar placa ou chapa de desgaste. Né? Eu só posso executar esta tarefa após a desmontagem do equipamento. Então, a predecessora dela vai ser a ID 11. A próxima atividade é fazer a manutenção do equipamento. E eu só posso fazer a manutenção deste equipamento quando o equipamento está desmontado. Então, desmontei o equipamento, vou iniciar o processo de manutenção. Então, a ID dela também é a 11. Reindustrialização do rotor. Eu não vou entrar aqui no detalhe o que é reindustrialização, porque eu utilizei esse termo não. Mas, para eu executar a reindustrialização do rotor, eu só posso fazê-lo após o equipamento estiver desmontado. Então, notem que da forma que eu estou falando, eu já estou determinando o tipo de ligação entre as tarefas. Então, aqui também a ID, a predecessora, vai ser a ID 11. Revisar estrutura e chaparia do equipamento. Mesmo conceito, pessoal. Eu só posso fazer a revisão da estrutura e chaparia após a desmontagem do equipamento. E aí eu tenho a tarefa montar equipamento. Eu não posso, pessoal, de maneira alguma, fechar o meu cronograma com predecessoras ou sucessoras em aberto, ok? Eu preciso fazer com que o meu cronograma tenha um início e um término. Então, eu tenho que fechar
todas essas sucessoras aqui que eu deixei em aberto. E aí eu vou fazer a seguinte análise. Para eu montar o meu equipamento, eu preciso que a limpeza esteja concluída. E aí eu vou separar essas IDs por ponto e vírgula dentro do mesmo campo da tarefa que eu estou montando a precedência. Então, ó, ponto e vírgula, a próxima tarefa, que vai ser predecessora de montar equipamento, é a tarefa recuperar placa e chapa de desgaste, que é a ID 13. E assim sucessivamente. Eu só posso fazer a montagem após a manutenção do equipamento estar pronta, que é a ID 14. Para eu executar a montagem do equipamento, a reindustrialização também tem que estar pronta. E a estrutura e chaparia já deve estar revisada também, que é a ID 16. Quando eu der Enter, note que o campo sucessora preencheu automaticamente todas as IDs respectivas das quais eu fiz a interligação. Então, notem aqui que caiu todas as IDs 17, que é montar equipamento, ok? E aqui, pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês a um detalhe. Eu vou finalizar aqui, ó, em a ID 18 e a ID 19. Ajustar e testar equipamento. Eu só posso testar o equipamento após o equipamento estiver montado. Então, a predecessora vai ser a ID 17. E a pintura do equipamento também só pode ser executada após a montagem do equipamento, que também vai ser a ID 17. Depois nós vamos fechar essas duas sucessoras que ficaram em aberto aqui. Mas antes, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para um detalhe, que note que essas tarefas aqui estão iniciando todas no mesmo dia. E aí o técnico, o gestor, a pessoa que estiver no campo vai falar para vocês: cara, mas eu não tenho recurso suficiente para fazer ou para executar essas tarefas simultaneamente. Por isso que a gente tem que sequenciar elas. Entendeu? Como eu disse anteriormente, o sequenciamento vai ser executado através do campo prioridade, quando eu determinar o nível de prioridade para cada tarefa. Entendeu? E aí, no momento do nivelamento do projeto, do cronograma, o PROST vai avaliar os meus recursos que eu tenho disponíveis, vai avaliar as minhas interligações e os tipos de ligações que eu determinei para cada tarefa, o nível de prioridade para cada tarefa, as folgas estabelecidas entre elas e vai executar em qual momento essas tarefas vão ser executadas. Então, pessoal, com as informações que eu disponibilizei para o sistema, é que o sistema vai determinar quais datas eu vou iniciar e concluir cada tarefa. E aí eu vejo muita gente falando, não, essa tarefa eu vou iniciar no dia, tentando fazer com que o sistema se adeque à maneira dele. E não ele a maneira do sistema. Nós precisamos entender que o Project ele foi criado, ele foi desenvolvido para que seja para que nós possamos gerenciar o projeto de acordo com os cálculos fornecidos através das informações que nós disponibilizamos para ele. Ele tem que trabalhar para nós, não nós trabalharmos para ele. Entenderam o que eu quis dizer? Então isso é muito importante, pessoal. No momento que eu estou montando a minha rede de precedência, eu não vou levar em consideração quantos recursos eu tenho, se o que eu tenho é suficiente para executar aquela tarefa, 2, 3, 4 tarefas no mesmo dia, porque isso vai ser determinado pelo sistema após a conclusão de todo o fornecimento de informações que eu inseri dentro do software, ok? No meu cronograma. Então, rede de precedência é isso. Dei aqui uma pincelada muito rápida no curso que eu dou. Então, a gente se aprofunda muito mais nas questões de rede de precedência. A gente fala de folga, fala de latência, fala aí de nivelamentos, né? Qual é o impacto verdadeiro que isso tem no processo de nivelamento do cronograma. Mas, se você gostou desse vídeo, tem mais dúvida sobre rede de precedência, deixa aqui nos comentários, vamos se falar e até o próximo vídeo, ok? Um abraço!